Beleza, vamos lá. Quem trabalha com Cisco ACI sabe que em algum momento vai se deparar com uma encruzilhada. Como estender um bridge domain para fora do Fabric? A gente tem duas opções principais na mesa: o bom e velho L2Out, ou L2Xout, e a abordagem de Static Path Binding, o FVRS Path Patch. E olha, essa escolha vai muito além de só fazer a VLAN passar. Ela define exatamente como o ASIC do Leaf vai classificar e aplicar a política de segurança no primeiro pacote que entra na malha. Sabe qual é a primeira coisa que muita gente pensa? Ah, um L2Out é só um trunking glorificado. E é aí que o perigo mora. Se a gente pensar só em conectividade, talvez. Mas do ponto de vista de plano de controle, de como a política é aplicada no silício do ASIC, a resposta é um sonoro não. É exatamente essa diferença no tratamento do pacote que separa quem administra a ASI de quem realmente desenha uma arquitetura ASI. Então, o nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente vai mergulhar nesse dilema, desmontar a anatomia de um L2Out, entender o modelo de static binding e, o mais importante, colocar os dois frente a frente para ver o que acontece na policy CAN. No final, a gente sai daqui com uma regra clara de design e, claro, sabendo quais são as armadilhas que a gente encontra no dia a dia. Vamos começar então por esse dilema. O objetivo final, no fundo, é o mesmo, né? A gente precisa estender um domínio de broadcast, uma VLAN, para fora do nosso Fabric. Só que os dois caminhos para chegar lá partem de modelos de objeto e lógicas de classificação de tráfego que são, assim, fundamentalmente opostos. E aqui que está o pulo do gato. A discussão não é sobre qual dos dois métodos consegue estender a conectividade L2. Sinceramente, os dois fazem isso. A verdadeira decisão é sobre o modelo de segurança. É sobre como a ACI vai carimbar o tráfego que chega de fora com um PC Tag, o Policy Control Tag, e como essa etiqueta vai influenciar os lookups na Policy CAN. É uma decisão de política, pura e simples, não de conectividade. Para a gente entender essa briga de verdade, a gente precisa primeiro desmontar o L2Out. E quando eu digo L2Out, estou falando do objeto lá no Management Information Tree, o MIT, o L2Xout. Olha, a própria definição formal do objeto já entrega o jogo. O L2Xout foi criado para tratar o que está lá fora como uma entidade de segurança separada. Isso significa que os endpoints que a gente aprende por essa conexão vão ganhar um EPG tag de um EPG externo. Ou seja, a gente está criando uma zona de política completamente distinta. Não é uma extensão simples, é uma fronteira controlada. E se a gente olhar o Distinguished Name, o caminho dele no MIT, a gente vê que o L2 é um objeto de primeiro nível dentro do tenant. Ele está lá, no mesmo nível hierárquico que um Bridge Domain ou VRF. E por que isso é tão importante? Porque ele representa uma conexão de rede que pode ser reutilizada, que é independente de um EPG de aplicação específico. Para configurar um L2Out, a gente se apoia em basicamente 3 pilares. Primeiro, o Node Profile, que é onde a gente diz, ok, essa conexão vai existir nesses leafs aqui. Segundo, o Interface Profile, que mapeia para as portas físicas, ou seja, como o tráfego vai sair. E terceiro, e aqui é o ponto-chave para a nossa discussão de política, o External EPG, o L2 Exchange TP. É nesse cara que a gente define o PCTag, que vai ser estampado em todo e qualquer tráfego que entrar por essa conexão. Beleza, agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado, o Static Path Binding. A primeira grande diferença é que ele não é um objeto de rede independente, autônomo. Ele é, na verdade, uma relação, uma propriedade que a gente configura lá dentro, diretamente em um EPG de aplicação que já existe. A nomenclatura técnica aqui, o FVR Path Etch, já entrega tudo. O RS ali significa relation. É um objeto de relação. Ele simplesmente cria uma amarração estática entre um EPG e uma combinação de porta e VLAN. O que isso quer dizer na prática? Que a gente não está criando uma nova fronteira de segurança. A gente está literalmente esticando a zona de segurança que já pertence àquele EPG para fora do Fabric. E aqui está a grande virada de chave. O paradigma é outro. Quando a gente usa Static Binding, aquele servidor bare metal, aquele appliance que está conectado na porta, ele simplesmente herda o EPC tag do EPG. Para todos os efeitos de política dentro do Fabric, ele é tratado como se fosse um endpoint nativo daquele EPG. Existe uma relação de confiança implícita aqui. Ok, agora que a gente já dissecou os dois modelos de objeto, vamos colocar eles lado a lado. É hora de analisar o que realmente acontece no fluxo do pacote e como a política é aplicada lá na Policy CAN. A divisão é exatamente essa. De um lado, com o L2Out, o tráfego que entra é classificado com o PCTag de um EPG externo. Consequência,
para falar com qualquer EPG interno, ele vai precisar de um contrato. Do outro lado, com o Static Binding, o tráfego que entra já é classificado com o PSTag do próprio EPG interno. Consequência, a comunicação intra-EPG já é permitida por padrão, sem contrato. Essa tabela aqui resume bem a briga. Vamos olhar item por item. O objeto MIT. Um é uma relação dentro do EPG, o outro é um objeto raiz no tenant. O modelo de segurança. Num caso, o dispositivo externo é o EPG, no outro, ele pertence ao EPG externo. E isso nos leva à comunicação L2, que é o ponto crucial. Com Static Binding, a comunicação com outros membros do EPG é livre. Por quê? Porque a Zinning Rule implícita na Policy CAM é Source Group igual a Dest Group. Já no L2Out, essa comunicação é bloqueada por padrão. Para ela acontecer, a gente precisa de um contrato para instalar uma regra explícita de permissão na policy. Olha, se tem uma coisa para tatuar no braço sobre L2Out, é esta. Mesmo que dois hosts estejam no mesmíssimo bridge domain, se um endpoint é local no Fabric e o outro foi aprendido via L2Out, a comunicação entre eles é bloqueada por padrão. O pacote que entra pelo L2Out é classificado com o PSTag do EPG externo. Quando ele chega no leaf de egresso, o hardware vai olhar a Policy CAM e procurar uma regra explícita, uma regra de Source Group diferente de Dest Group. E adivinha, a única coisa que cria essa regra é um contrato. Certo. Vamos sair um pouco da teoria de classificação de política e ir para o campo de batalha. Com base em tudo isso, como é que a gente toma a decisão certa em produção? E mais importante, quais são os gotchas, aquelas pegadinhas que a gente precisa evitar? Tem 3 armadilhas clássicas aqui. Primeira, o problema do gateway. Se o gateway padrão da subnet está fora do Fabric, é mandatório desabilitar o Unicast Routing no BD do ACI. Senão, ele vira uma SVI ativa e você cria um belo problema de roteamento assimétrico. Segunda, use contratos tabu. Eles são ótimos com L2Outs para criar regras de negação explícitas. E terceira, sobreposição de VLAN. Sim, o ACI permite a mesma VLAN numa porta, mas só se elas estiverem mapeadas para abrir de domains diferentes. Por quê? Porque cada BD tem um VND VXLAN único, e é esse VND que é o identificador real do domínio L2 dentro do Fabric, não a VLAN ID. Então, depois de tudo isso, a gente pode resumir numa regra de bolso, uma regra de arquiteto. Se o que você está conectando é um endpoint, um dispositivo que logicamente pertence a um grupo de segurança, pensa num servidor bare metal, um storage, a escolha é Static Path Binding. Agora, se você está conectando um domínio de broadcast inteiro que precisa ser tratado como uma zona de segurança separada, um switch legado, um cluster de firewall em modo transparente, aí a escolha é L2Out. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Hoje, todo mundo fala em arquitetura Zero Trust, certo? Aquele princípio de nunca confie, sempre verifique. Nesse contexto, a nossa escolha aqui entre um modelo que confia por padrão, que é o Static Binding, e um que desconfia por padrão, que é o L2Out, deixa de ser só uma decisão técnica. Ela se torna uma decisão fundamental da sua arquitetura de segurança.